Sejam todos bem-vindos, com a permissão da espiritualidade, do meu anjo da guarda. Nós vamos fazer as reflexões da noite, baseado no tema da reencarnação. O convite hoje é esse mesmo. Conhecer o conceito da reencarnação é fácil. A gente lê qualquer obra espírita, nós conseguimos entender. Mas o convite mesmo é para a gente viver como espíritos reencarnantes, que é o mais difícil. No decorrer da explanação, vocês vão ver o quanto é trabalhoso uma programação reencarnatória. Dá muito trabalho para a espiritualidade, é desafiador para nós. Então, quando nós temos a oportunidade de chegar aqui, desperdiçar ela é triste. Então, nós vamos iniciar com a passagem onde Jesus e Nicodemos conversaram sobre a reencarnação. Nicodemos era um religioso que, quando percebeu a vinda de Jesus, as suas pregações, ele teve muita curiosidade de conhecer este homem que falava tão bem, que falava tão justo. E quando ele teve a oportunidade do diálogo com Jesus, a conversa foi essa. E daí vem essa passagem que está em João 3, de 1 a 12, onde Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Será o que Jesus quis dizer com isso? Aqui está o conceito da reencarnação. Numa única existência, nós conseguiríamos ser perfeitos o suficiente para chegar no reino de Deus? Vamos pegar, por exemplo, essa nossa existência atual, essa nossa reencarnação. Quantos defeitos ainda temos? Quantas imperfeições? Será que hoje eu teria condições de chegar ao reino de Deus assim? Dificilmente, porque a gente não vê o reino de Deus onde o ódio prevalece, a vingança prevalece, as mágoas, os rancores, a maldade. O reino de Deus é perfeito. Então, nós só vamos chegar lá quando nós também tivermos deixado todas essas imperfeições para trás. E isso é trabalhoso. Numa única existência, nós jamais vamos conseguir fazer. Por isso Jesus disse: nós vamos nascer de novo. É através das inúmeras existências que a gente consegue progredir, consegue evoluir, consegue nos melhorar. Mas isso tudo acontece quando nós nos esforçamos para isso. Quando nós realmente temos vontade de reparar as nossas imperfeições. Reconhecer essas dificuldades nossas e reparar. Se eu ainda tenho um defeito que ainda é muito forte dentro de mim, é justamente esse defeito que eu tenho que diariamente melhorar. E não a gente prevalecer ou adquirir outras imperfeições mais ainda. Mas, aí vem uma outra passagem. Então agora, o que é reencarnação? Então a reencarnação é justamente nascer de novo. É a oportunidade que nós temos de nascer num novo corpo físico, como mostra a figurinha ali. Trocamos de roupagem física, mas o espírito é o mesmo. Então, toda vez que eu vou reencarnar, eu vou escolher uma roupagem física, da qual cada um de nós escolheu essa que está aqui. A gente horas vem homem, horas vem mulher, horas vem negro, vem branco, de diversas maneiras, mas o espírito é o mesmo. O que significa isso? É como se fosse o CPU do nosso computador.
Muitas vezes a gente quer melhorar a tecnologia, mas a gente quer levar os arquivos, nós não queremos perder eles. Assim é o nosso espírito. Então, todas aquelas nossas caminhadas de outras existências nos acompanham cada vez que nós reencarnamos num novo corpo físico. As escolhas que a gente faz, como mostra a minha figurinha, essa imagem é trabalhada muito na evangelização. Então está ali a equipe espiritual, né? Uma prancheta com o espírito para reencarnar, e ele está participando da reencarnação dele. De que forma que ele tem que vir? E de que forma que é escolhido isso? É conforme as nossas necessidades de aprendizado nessa nova experiência. Então, se eu preciso aprender experiências novas num corpo feminino, será esse. Do contrário também, quando a gente precisa vivenciar experiências, né, num corpo masculino, vai prevalecer essa escolha. Então está ali alguns com deficiências, né, um cego, sem perna, sem braço, alto, magro, e assim vai. Então vamos lá, agora se vai certo. Muito bem. Então agora nós estamos, eu peguei essa cena aqui, que é do Cidade Espiritual Nosso Lar. Então lá, a Cidade Espiritual Nosso Lar, ela é toda organizada por ministérios. E a reencarnação tem um ministério, aonde, quando nós vamos nos preparar para retornar a esse corpo físico, nós passamos por esse ministério da reencarnação. Então, assim, o espírito que tem condições de participar do planejamento, nem todos temos. Alguns estão tão rebeldes no plano espiritual que acabam reencarnando compulsoriamente. Mas a grande maioria tem oportunidade de participar do seu planejamento reencarnatório, quando a gente tem consciência. Aí vai vir as escolhas das nossas provas, que vão servir para a nossa reparação. Todas as dificuldades que nós escolher lá no plano espiritual para vir aqui vivenciar, são as dificuldades que eu, numa vida passada, muitas vezes, pelo mau uso da condição moral, adquiri. Como diz a lei de justiça, tudo que a gente faz, a gente necessita reparar. Então, a gente vem com essas dificuldades, né, de outras vidas pretéritas, para nós reparar numa nova oportunidade. O que a gente escolhe no plano espiritual é o gênero das provas que nós deseja sofrer, não os detalhes. Então, assim, quando eu estou lá participando da minha programação reencarnatória, eu vou escolher se eu vou vir na riqueza, na pobreza, se eu vou vir feia, se eu vou vir bonita. Esses são os gêneros das provas das quais nós temos que passar. Todas elas. Quem vem na riqueza tem uma grande dificuldade a enfrentar ali. Provavelmente ele usou muito mal essa riqueza. Numa nova oportunidade que ele está tendo, ele vai tentar usar da melhor forma possível. Assim, alguns pedem para vir na pobreza. Então, todos os gêneros das situações que nós vamos passar são escolhas nossas. Então, assim, não é castigo de Deus. É nós mesmos, pelos desvios das nossas condutas, é que escolhemos vir para reparar. Mas sempre a gente vai vir amparado pelo nosso anjo da guarda, com os ensinamentos de Jesus. E nós temos tudo isso às nossas mãos. E o principal, a liberdade. Nós temos o livre-arbítrio, onde nós temos liberdade de chegar aqui e escolher os caminhos. Então, não é porque uma pessoa nasce numa condição, por exemplo, às vezes ele escolheu o gênero de nascer numa favela. Ele nasceu no meio com muita dificuldade, mas quantas pessoas boas saem de lá? É o meio? É a pessoa. O meio, ele colabora sim, quando nós permitimos que ele colabore.
mas nós temos a inteligência e o discernimento para saber o que é certo, o que é errado e para escolher. Então, nem sempre a gente deve culpar os meios, e sim, a gente tem que fazer o esforço necessário para nós sempre seguir o caminho que é correto, o caminho que Jesus ensinou, porque Jesus ensinou, na verdade, um caminho só, que é o amor. Quando a gente põe amor em tudo, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na sociedade, em todos os lugares que nós estivermos, com certeza a maldade, a ganância, a ignorância, tudo vai se afastar de nós. Então vamos ver agora aqui se vai para o local certo. Muito bem, eu vou trazer para vocês hoje, para instigar a leitura de vocês, nessa obra Missionários da Luz. Eu até procurei na biblioteca, provavelmente está emprestado esse livro, mas aqui conta a reencarnação de alguns personagens. Então aqui nós vamos ver o quanto é trabalhoso uma programação reencarnatória para nós chegarmos aqui e desperdiçar. Então eu vou ter que ler aqui, né? Então aqui vai contar a história que aconteceu numa vida passada, já dá para ver aqui os personagens, a Raquel, Sigismundo e Adelino. Então isso aqui aconteceu numa outra existência e agora Raquel já está reencarnada, Adelino e Sigismundo é o que vai reencarnar. Então nós vamos ver todo esse drama aqui, o que vai acontecer com eles. Para vocês entenderem melhor, o Adelino, tá? Num duelo numa vida passada, ele e Sigismundo se enfrentaram e Sigismundo matou Adelino. Raquel, que era a esposa, ficou tão desesperada que terminou a sua vida na prostituição. Então, resumindo, os três perderam a sua reencarnação. Nenhum deles cumpriu o propósito reencarnatório. Então, nós vamos ver a história deles. É bem bonita, mas agora acho que vou ter que ficar assim para acompanhar. Então aqui, para quem não assistiu o filme, ainda assista, que essa cena que vocês vão ver muito no filme, Os Mensageiros, tá? A equipe espiritual aqui chegando até a casa. Então aqui, André Luiz, para quem não conhece, é um dos personagens das obras de Chico, tá? Está acompanhado do seu instrutor Alexandre e chegam à casa da Adelina e Raquel. Herculano, que já está lá na porta da casa, é que trouxe o Sigismundo para a aproximação do casal, que esperava eles na entrada. Então olha que cena linda espiritualmente. Então André Luiz chegando na companhia do seu instrutor para participar desse drama aí. Agora aqui já dentro da casa. Então Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Sigismundo. Podemos observar que o Sigismundo é aquele que está sentadinho no sofá, está encurvado, né, triste, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelina e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Então a gente observa a cena lá do fundo, que é a cena atual do casal sentadinho na mesa, e essa cena aqui é a cena espiritual. Que eles estão ali. Então aqui o Sigismundo, né, que faz a reflexão. Adelino esqueceu as promessas que fez na espiritualidade e o perdão aos meus antigos erros. Então o Sigismundo está aflito porque percebe que aquilo que eles combinaram antes de nascer, chegando aqui, como nós temos o esquecimento daquilo que a gente combinou, a gente vai ter vagas lembranças. Ele percebe que Adelino esqueceu do combinado deles. Então, a equipe espiritual vem para favorecer essa lembrança. Alexandre, então, que é o instrutor, ora Sigismundo, por que envenenar o coração? Tenha calma e prudência, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e harmonia com os seus semelhantes. Então, eles estão pedindo calma, paciência para eles conseguirem auxiliar nesse momento.
Outra cena muito linda, né? A família ainda na refeição. Alexandre, André Luiz e Herculano, os 3 mentores espirituais, se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância de ele de caridade. Ali estava a dificuldade da reencarnação de Sigismundo. Devido aos pensamentos de Adelino, ele não estava promovendo essa facilidade. E a espiritualidade observou. Então, olha o que eles fazem. Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar o interesse sobre a conversa dos pais. Olha que magnífico. Então, o instrutor Alexandre se aproximou do menininho, deu um passe para que numa simples pergunta da criança, o pai mudasse completamente a vibração dele, né? Para que com sua pergunta pueril, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Então agora vamos ver qual foi aí, ó. Mamãe, por que o papai está triste? Olha a pergunta que ele fez. Né? Está aí aqui profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa. Olha como é importante o equilíbrio. Se um está descompensado, está desequilibrado, o outro tem que ser o equilíbrio, porque assim a espiritualidade consegue acalmar, apaziguar e nos auxiliar, e a gente escuta eles. Então Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orar junto ao deitar. Olha que lindo. E daí Joãozinho, né? Papai, por que não vem rezar à noite comigo e com a mamãe? Então ele já saiu, né, com essa pergunta da criança na mente, que vai favorecer muito. Então, olha ali à noite o resultado, a família reunida ao redor da cama, a espiritualidade olhando. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Sigismundo com Adelino melhora. Você vê, melhorou o ambiente da casa, a energia, a harmonia. Então, o clima já estava mais favorável para que ele se aproximasse de Adelino, permitindo a reencarnação de Sigismundo. Então, Alexandre, né, estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemos. Então, agora nós vamos ver. Aqui é uma cena que eu acho linda, maravilhosa e acontece com nós todas as noites. Observa a imagem ali, o casal deitado na cama, é uma imagem do casal físico, e o espírito que sai passear à noite. Então ali o espírito de Adelino e de Raquel se levantam, observa que eles têm um cordão de luz, que é o cordão de prata, e esse cordão é que identifica que nós estamos encarnados. Então nós vamos à noite se deslocar em espírito e vamos para onde nós precisarmos ir, e o cordão vai junto. E a espiritualidade está lá. Então aqui, ó, adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, observa lá, ela teve um encontro amoroso com a sua avó, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Ele estava atordoado. É para você ver que eles, olha, como Alexandre diz, na atualidade os corpos de Adelino e Raquel repousam lado a lado no leito, mas cada um vive o plano mental diferente. Então, você vê que a gente está um no ladinho do outro, mas ao desdobramento, cada um vai para outros lugares. Então, aqui, ó, outra cena maravilhosa.
Adelino apavora-se ao ver Sigismundo. Lembram por quê? Quem era Sigismundo? O assassino. Então, realmente, né, tem justificativa para ele se assustar. Então, Alexandre interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele e em seguida convence Adelino de que Sigismundo não deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal. Então aqui, se vocês lerem a obra, lógico, vai detalhar toda essa conversa, todo esse diálogo, daí ele vai lembrar de que o que ele tinha planejado antes de reencarnar, que ele tinha planejado em aceitar Sigismundo. Então assim, aqui a conversa vai longe. Alexandre, né, contempla o pobrezinho que te pede socorro. Olha o que ele fala para Adelino. Observa o estado de humilhação e necessidades. Não te doeria a indiferença dos outros? Então, olha o diálogo que o mentor faz para que Adelino se convença. André Luiz, então, compreendi que a aproximação de Sigismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Lógico, toda vez, né, que Sigismundo se aproximava de Adelino, ele criava mais ódio e mágoa por conta do desfecho daquele passado infeliz. Mas nunca esqueço que a reencarnação é propósito de reparação pelo amor. Lembra? Vamos lá. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Sigismundo. Seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que endonava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Então, o perdão de Adelino foi sincero. Então, aqui Sigismundo, né? Perdoa, meu irmão, o Senhor irá recompensá-lo pelo bem que me faz. Então, ele beija, Sigismundo beija a mão de Adelino em gesto de perdão. Lembra que eles no passado, um assassinou o outro, mas agora ele vem como filho. E quando vem como filho, não é o gesto mais lindo de amor que a gente trabalha? Então, se a gente fosse olhar a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, é obviamente que agora Adelino teria que acertar as contas de que forma? Né? Matando Sigismundo. Mas daí, aonde que iria reparar? Porque daí ia criar outra ferida. Aí numa próxima vida, novamente eles se encontrariam e ficavam de novo nesse duelo. Não é dessa forma. O nosso convite é reparar as nossas dívidas aqui, no perdão, no amor. Aí se encerra a dívida. Ela não segue para frente. Satisfeito com o trabalho da noite, Herculano, que trouxe Sigismundo e Alexandre, né? Pode ver que eles vêm à frente, André Luiz e o Sigismundo atrás, deixam a casa da Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. Então aqui Alexandre, com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada em êxito. Eles saem satisfeitos, eles saem felizes, porque eles conseguiram a primeira parte do processo da reencarnação, que foi a aceitação de Adelino, que foi trabalhado o perdão. Agora vocês vão ter conhecimento de como a espiritualidade trabalha para nos trazer aqui. Então, chegou um grande momento, tá? Então, novamente, a gente vê lá, chegando os dois, André Luiz e Alexandre, chegam à casa de Adelino e Raquel, na véspera da ligação do espírito de Sigismundo com a matéria orgânica. Lá encontram Herculano e Sigismundo, em companhia de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal. Então, existe uma equipe espiritual
especializada nesse trabalho. É um trabalho melindroso que exige muito conhecimento, muita habilidade para que isso aqui aconteça. Vocês vão observar. Aí a gente vai entender o quanto a espiritualidade é magnífica, o quanto que eles lidam com situações de última hora, situações de improviso, que às vezes nós não teríamos condições de lidar. Então, nenhuma das reencarnações, como a gente diz, a não ser uma e outra que é compulsória, mesmo as compulsórias foram programadas. Então, aqui a cena, tá? Novamente, lá no fundo a gente vai ver o casal feliz, preparando uma comida no plano físico e toda a equipe espiritual dentro do lar. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino, com a assistência de espíritos construtor. Então, isso funciona assim. Antes de Adelino reencarnar, ele fez a programação dele, estava lá. Então, agora, como Sigismundo vai vir nessa família, tem que observar quais são as dificuldades que Adelino precisa ajustar com esse espírito, para que a programação saia perfeita. Então, vamos lá, né? Alexandre, né, explica ali, esse não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas a fim de certificar-me até que ponto podemos colaborar em favor do nosso amigo Sigismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Não vamos esquecer que Sigismundo, nós estamos vendo uma única existência, mas como nós somos somatória de várias, provavelmente ele tem outras dificuldades a ser trazidas nessa vida para ele reparar. Aqui a gente está vendo só uma existência dele, tá? Então ali está toda, percebe lá o Sigismundo acompanhando, o Herculano que sempre ampara ele, né? E os dois mentores. Esse aqui, ó, esse aqui. Observa aqui. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então ele foi deitado num outro ambiente dentro da casa, da família, e eles como os passes magnéticos, eles foram reduzindo o perispírito dele até ficar numa condição de um bebê. E conforme ia fazendo essa redução, ele ia esquecendo a vida atual. Por isso que nós nascemos com o esquecimento. E ele tem também uma lógica, é para não interferir na nossa nova existência. Mas olha que cena linda. Olham essa, aqui é toda uma cena no plano espiritual. Alexandre deposita Sigismundo, já bebezinho, nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Sigismundo à sua neta. Então você vê até lá no plano espiritual, os nossos familiares nos auxiliam. Então a avó materna dela estava lá, foi ela que recebeu o nenezinho que vai entregar para a neta. Tudo isso espiritualmente. Aqui, olha a equipe que participou. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime da entrega de Sigismundo à sua futura mãe. Sob o olhar vigilante de Adelino, o aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Sigismundo. Então, isso aqui é dentro do ambiente familiar, tá? Então, eles estão todos eles felizes, porque conseguiram uma oportunidade de reencarnação no espírito,
e na melhor forma. Então ela entrega, né, nas mãos, né, da neta. Ali, ó. Após a prece de Adelino sobre os recursos de energia sublimes dos espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Sigismundo nos braços de sua avó materna. Olha que lindo. Então esses encontros espirituais acontecem. Para as nossas futuras mãezinhas que estão aqui, vocês já encontraram os seus bebezinhos antes mesmo deles vir para o corpo físico de vocês. Vocês já se encontraram. Na verdade, o espírito, às vezes, ele vem conhecer os pais meses antes. Eles vêm participar da família, vêm em visitas, conhecem quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe. Então, esse trabalho aqui, ele acontece com todos nós. Então, olha que cena linda, ainda espiritual, né? Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Sigismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Aqui, ó, outra cena que a gente desconhece na preparação reencarnatória. Então, toda aquela cena foi espiritual. Agora é uma cena física. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, após o ato deles, né? Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado por Sigismundo. Então, aqui, para explicar melhor, aquela corrida que diz, chegou o espermatozoide mais rápido, chegou mesmo, mas porque ele recebeu uma energia magnética, porque aquele espermatozoide está adaptado com as necessidades daquele espírito que precisa vir. Então é dessa forma que é escolhido e é planejado. Por isso, olha aqui, o espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional, então ele ganha uma energia a mais que os outros, sobre os demais, chega em primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Então aqui a corrida é verdadeira, mas é porque a necessidade, é aquele esperma que tem as características necessárias para cada espírito que precisa vir. Então nada está perdido, nada é por acaso. Então, esse aqui vai repetir. Deixa eu só terminar então esse aqui. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então aqui eles concluem a reencarnação de Sigismundo. Agora Sigismundo realmente está no ventre da mãezinha. Então olha que lindo. Daí aqui eles saem, André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceu, e volitam em direção ao plano espiritual nosso lar, onde vive. Satisfeito, missão cumprida. Uma reencarnação realizada com sucesso. Vocês perceberam o trabalho para organizar tudo? Né? A gente planeja, organiza, é muita participação espiritual. Então, por isso que a gente não pode chegar aqui e perder essa oportunidade. Então, aqui, ó, qual é a necessidade, então, da reencarnação para o nosso entendimento? Meio de evolução espiritual, né? Meio de reparação de erros, as expiações. A gente percebeu que Sigismundo teve oportunidade de reparar o erro do passado, tá? E a busca do conhecimento e de trabalhar o amor. Toda vez que nós reencarnamos, nós aprendemos e nós trabalhamos o amor que nós tanto temos dificuldade. Aqui, para vocês entenderem, eu sempre gosto de usar assim. Os livros nos trazem que todos nós nascemos simples e ignorantes. Deus não fez diferenciação de nenhum de nós.
Nós nascemos dessa forma. Mas como as nossas caminhadas foram muitas, eu sempre uso como exemplo uma corrida. Dada uma largada, uns alcançam o objetivo, não alcançam. Outros desistem no caminho, outros têm muitas dificuldades, mas chegam. O que seria esse desistir no caminho? Que muitos ganham a oportunidade da reencarnação e desistem. São aquelas pessoas que abreviam a reencarnação. Muitas vezes saem dessa vida pelo ato do suicídio. Então, eles não chegaram a concluir a reencarnação deles. Os que alcançam o objetivo são muitos poucos que cumprem a missão reencarnatória, que chegam a cumprir ela mesma. São poucos. A maioria está como nós. Tá? É aqueles que tropeça, que levanta, que chega com muita dificuldade, mas chega. Porque quando a gente enfrenta os desafios da vida, quando vem para nós as expiações, as provas, é onde nós temos que enfrentar com resignação, com equilíbrio, levantar e seguir o caminho. É dessa forma que nós chegaremos ao final da nossa programação reencarnatória. Com dificuldade, sim, mas chegaremos. Melhor do que desistir, não é verdade? Então aqui a gente já entendeu, né? A evolução é o progresso do ser espiritual, oportunidade que Deus dá a todas as criaturas para o seu melhoramento. É uma lei. Tá? Como lei, ele se realiza independente da vontade do homem. Por mais que algumas pessoas vão ignorar a reencarnação, ela é uma lei divina e ela acontece. E quando nós entendermos que realmente ela acontece, a gente vai sofrer menos. Nós não vamos culpar o meio, nós não vamos culpar as pessoas, nós não vamos culpar a sociedade pelo que nós estamos passando. Não, porque o culpado é eu mesmo. Eu sou a somatória de todas as minhas existências. E dessa forma, eu tenho a oportunidade de me melhorar. Então, e a outra justificativa maior ainda é porque daí Deus não seria justo comigo. Se Deus me desse uma vida com muitas dificuldades, com muito sofrimento, para o outro uma vida de glamour, de riqueza. Aí qual foi a justiça que Jesus pesou para me dar tanta dificuldade para o outro? Não. Se Deus é amor, se Deus não erra, então a resposta está onde? Realmente na reencarnação. Quando uma criança nasce com todas as limitações possíveis, aonde está o erro dessa criança? Ela acabou de nascer, ela nem chegou a viver a vida e já vem com tantas provações. Estaria nessa vida? Ou Deus escolheu aquela família, então, aqueles pais? Mas daí a justiça, né? Então aqui a reparação, né, dos erros e as provas são situações complicadas, difíceis da vida, que é escolhida e atraída por nós. Lembra que eu falei? Então a reparação vem quando já estivermos preparados para assumir responsabilidades na vida, aprender a perdoar e ser perdoado. Lembra ali na história de Sigismundo e Adelino? Quando eles trabalharam o perdão, veio a expiação, que era quem? O filho. Provavelmente não vai ser assim, como se diz, uma infância tão fácil. Às vezes vai ter muitos atritos entre pai e filho, porque volta e meia vai vir as lembranças, né, do passado, e eles vão ter conflitos, mas vai ser uma caminhada evolutiva independente, porque eles se permitiram vir junto para trabalhar o perdão. Se Adelino tivesse total recordação do que Sigismundo fez para ele na vida passada, ele aceitaria ele como filho? Será que ele teria coragem de aceitar o inimigo dele, que matou ele numa vida passada, trazer para dentro do lar dele?
Será que nós estaríamos resignados o suficiente para saber de todo o nosso passado? Por isso o esquecimento. Porque nós trabalhamos, independente daquele filho ser arteiro, ter dificuldade, nós amamos. Né? E esse que é o importante. Então aqui as expiações, consequências negativas de nossas ações, toda vez que nós estiver passando por uma expiação, analisa a dificuldade que estão passando e ali é onde nós precisamos ajustar, ou já estamos ajustando com a lei da causa e efeito. Aquilo que eu causei numa vida passada, hoje eu tenho que reparar. Mas quando nós temos essa compreensão, nós reparamos com amor. Não há necessidade de passarmos pelas expiações se conseguirmos evoluir nas provas que enfrentamos na vida. Aceitar nossas dificuldades, nos arrependermos e trabalhar em busca de nos melhorar cada dia. Conseguir o equilíbrio já é um começo. Então, às vezes eu tenho uma dificuldade imensa para enfrentar nessa vida. Mas se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa resignada, não tenho maldade no meu coração, vai chegar o meu momento, eu vou enfrentar minha dificuldade sim, mas ela será minimizada. Ela não vai ter necessidade de vir com aquela carga toda que deveria vir, porque eu já me melhorei. Então, quando a gente se melhora, a gente não tem necessidade de sofrer desnecessário, porque esse é o caminho. Não é eu chegar aqui e fracassar tudo de novo, independente do que eu fiz numa vida passada. Se eu viesse aqui e continuasse nos mesmos erros, daí eu não aprendi nada. A reencarnação para algumas pessoas. Então, assim, as pessoas que aceitam a reencarnação, é uma ideia de retorno, tá? Pode dar esperança para essas pessoas, para algumas pessoas que estão passando por certas dificuldades. Então vem a esperança de que numa próxima existência não passará mais por tantas dificuldades, poderá experimentar a felicidade. Olha que alívio. Pensa alguém que vem todo limitado, todo comprometido. O que ela aproveitou dessa existência? Muito pouco. Então a possibilidade de você saber que você tem novas oportunidades, dá esperança para ela que um dia ela vai também poder ser feliz, vai poder fazer tudo aquilo que uma pessoa em plena condição pode fazer. Mas existem aqueles que vão negar de todas as formas a reencarnação, e eles têm os motivos, e um deles é o quê? Um medo. O medo de aceitar a ideia da reencarnação, sabendo que pode mudar de vida. E querendo aproveitar bem a felicidade que estão passando, não pretende mudar de situação. Aqui vai depender de como você está utilizando essa felicidade. Se você está utilizando essa felicidade, mas por trás dela você está sacrificando muitas pessoas, aí você está adquirindo dívidas. Mas se você está aproveitando essa felicidade sem prejudicar ninguém, está tudo certo. Então a gente só tem que avaliar de que forma que essa felicidade está vindo até nós. E isso são em pequenos gestos. Por exemplo, vamos pegar dentro de uma família, um casal, aonde vai prevalecer só o que um pensa, o outro está sendo anulado. Então você está vivendo uma felicidade, mas o outro não está. Então a sua felicidade está envolvendo uma infelicidade de outra pessoa, está correto? Provavelmente que não. Então numa existência futura, você vai ter que experimentar a situação oposta para você entender o quanto é difícil estar do outro lado. Muitas vezes é só dessa forma que nós compreendemos. Ainda tem alguns que estão passando por certas dificuldades que dizem, ainda bem que só vivo uma vez só. Que não querem voltar, tem medo, né, de voltar a enfrentar tudo de novo. Então são situações e situações, mas nós sempre vamos estar amparados
Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. A reencarnação responde tudo isso. Então, esse seria a explanação dessa noite. É um tema bem difícil, mas se vocês lerem a obra, vocês vão se encantar. Ela traz detalhes e riquezas que a gente, numa palestra aqui rapidinha, não tem como trazer para vocês. Mas o conceito principal: vamos aproveitar a nossa oportunidade reencarnatória. Não vamos desperdiçar. A espiritualidade está aí para nos auxiliar e nos sustentar nessa caminhada. Obrigada pela atenção.